muitas histórias da Bíblia estão incompletas. Assim, se você for tentar entender algumas partes sem consultar outras fontes, como a cultura e o ensinamento judaico, por exemplo, nunca entenderá o que aconteceu de verdade. Aqui nesse vídeo, mostrarei um trecho do livro de Jazar, que diz como Sara conseguiu Agar como serva. Observe. Algumas palavras foram trocadas, mas para ser melhores entendidas, não alterando nada da história ou o sentido dela, ok? Mesmo sendo de forma mais detalhada que a história que conhecemos na Bíblia, não se trata de uma verdade exata ou absoluta, se trata de conhecimento complementar, e você retém para si, se assim você desejar. Naquele ano houve uma fome pesada por toda a terra de Canaã. E os habitantes da terra não podiam permanecer por causa da fome, pois era muito grave. E Abrão e tudo pertencente a ele se levantaram e desceram ao Egito, por causa da fome. Quando eles chegaram junto ao ribeiro de Mitraim, permaneceram ali algum tempo para descansar da fadiga do caminho. Abrão e Sarai estavam caminhando à beira do ribeiro de Mitraim, quando Abrão percebeu que corria risco por causa de Sarai sua esposa, pois ela era muito bonita. Foi quando Abrão disse a Sarai, sua mulher: visto que Deus te criou com tal rosto belo, tenho medo dos egípcios, para que não me matem e te levem embora, pois não há temor de Deus nestes lugares. Certamente então tu farás isto, dize que és minha irmã para todos os que te perguntarem, a fim de que vá bem comigo, e para que possamos viver e não sermos condenados à morte. E também ordenou o mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito por causa da fome. Também a seu sobrinho Ló, ele ordenou, dizendo: se os egípcios te perguntarem de Sarai, diz que ela é a irmã de Abrão. E ainda com todas estas ordens Abrão não confiou neles, então ele tomou a Sarai e a colocou em um cofre e a escondeu entre os seus vasos, pois Abrão ficou muito preocupado com Sarai, devido à maldade dos egípcios. Abrão e tudo que a ele pertencia se levantaram do ribeiro de Mitraim e chegaram ao Egito. Eles mal tinham entrado nos portões da cidade quando os guardas se levantaram para eles, dizendo: dá o dízimo ao rei do que tu tens, e então podes entrar na cidade. Abrão e os que estavam com ele assim fizeram. Mas no meio de tudo, estava o cofre em que Sarai estava escondida e os egípcios viram. Os servos do rei se aproximaram de Abrão, dizendo: o que tens aqui neste cofre, que não vimos? Agora abre o cofre e dá o dízimo ao rei de tudo o que ele contém. Disse Abrão: este cofre eu não abrirei, mas tudo o que demanda sobre ele eu te darei. E os oficiais de Faraó responderam a Abrão, dizendo: é um cofre de pedras preciosas, dá-nos a 10ª parte dele. Abrão disse: tudo o que desejares te darei, mas tu não deves abrir o cofre. Mas os oficiais do rei insistiram com Abrão, e chegaram ao cofre e o abriram com força, e viram, e eis que uma bela mulher estava no cofre. Quando os oficiais do rei viram Sarai, ficaram chocados de admiração pela sua beleza. Então os oficiais do rei correram e anunciaram ao faraó tudo o que tinham visto, e eles elogiaram Sarai ao rei, e Faraó ordenou que ela fosse trazida, e a mulher veio perante o rei. Quando o faraó viu Sarai, ficou impressionado com sua beleza, e o rei se alegrou muito por sua causa. Então mandou fazer presentes para aqueles que lhe trouxeram a notícia a respeito dela. Sara foi então levada para a casa de Faraó. Abrão se entristeceu por causa de sua mulher, e orou ao Senhor para livrá-la das mãos de Faraó. Sarai também orou naquele momento e disse: ó Senhor Deus, tu disseste ao meu senhor Abrão para sair de sua terra e da casa de seu pai, para a terra de Canaã. E prometeste habitar com ele, se ele realizasse teus mandamentos,
Agora, eis que temos feito o que tu nos mandaste, deixamos nossa terra e nossas famílias, e fomos para uma terra estranha, e a um povo que não conhecíamos antes. Nós viemos para esta terra, para evitar a fome, e este acidente mal me aconteceu. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos e salva-nos da mão deste opressor, e faz bem comigo por causa da tua misericórdia. O Senhor ouviu a voz de Sarai, e enviou um anjo para livrar Sarai do poder de Faraó. Quando o rei veio e sentou-se diante de Sarai, eis que um anjo do Senhor estava sobre eles. Ele apareceu para Sarai e disse-lhe: Não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. O rei se aproximou de Sarai e disse-lhe: O que é aquele homem para ti? Aquele que te trouxe aqui. E ela disse: Ele é meu irmão. Então o rei falou: Cabe-nos fazê-lo grande, para elevá-lo, e fazer-lhe todo o bem que tu nos ordenares. Então o rei mandou para Abrão prata, ouro e pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos e servas. Também ordenou que Abrão fosse trazido a ele. Abrão sentou-se no pátio da casa do rei, e o rei o exaltou soberanamente naquela noite. Mais tarde o rei se aproximou para falar com Sarai, estendendo a mão para tocá-la. Um anjo o feriu pesadamente, ele ficou aterrorizado e se absteve de tocá-la. O anjo naquela noite feriu pesadamente todos os servos do rei, e toda a sua casa, por causa de Sarai. Houve grande lamentação naquela noite, entre as pessoas da casa de Faraó. Faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse: Certamente por causa desta mulher, tem isto acontecido comigo. Ele se retirou a alguma distância dela, e falou palavras agradáveis para ela. Ele disse a Sarai: Dize-me, peço-te sobre o homem com quem tu vieste aqui. E Sarai disse: Este homem é meu marido. Eu te disse que ele era meu irmão, porque eu tive medo de que fosses colocá-lo à morte por maldade. Então o rei se manteve longe de Sarai, e as pragas do anjo do Senhor cessaram dele, e de sua casa. Faraó soube que ele foi ferido por causa de Sarai, e ficou muito assombrado com isso. Pela manhã, chamou Abrão e disse-lhe: O que é isto que fizeste para mim? Porque disseste, ela é minha irmã. Devido a que eu a tomei por mulher, esta praga pesada veio sobre mim e minha casa. Agora, pois, aqui está a tua mulher, toma-a e sai de nossa terra, para que todos nós não morramos por causa dela. Faraó tomou mais gados, servos e servas, prata e ouro, para dar a Abrão, e devolveu-lhe Sarai, sua mulher. Tomou uma donzela que ele gerou por sua concubina, e deu a Sarai por serva. E disse à sua filha: É melhor para você, minha filha, ser escrava na casa deste homem, do que ser dona da minha casa, pois nós vimos o mal que se abateu sobre nós por causa desta mulher. Abrão se levantou, e ele e tudo pertencente a ele saíram do Egito, e Faraó ordenou alguns de seus homens para acompanhá-lo e tudo que foi com ele. Resolvidos os problemas, Abrão voltou para a terra de Canaã, para o lugar onde ele tinha feito o altar, onde ele, a princípio, tinha armado sua tenda. Então Abrão segue sua história que muitos de nós conhecemos algumas partes. Espero ter informado você mais um pouco, com esse pequeno resumo da história, mas como disse no início do vídeo, mesmo sendo de forma mais detalhada que a história que conhecemos na Bíblia, não se trata de uma verdade exata ou absoluta, se trata de conhecimento complementar, e você retém para si, se assim você desejar.